Eu quero desconstruir o que já foi bastante pavimentado, uma estrada que já está bem pavimentada. E eu quero fazer uma enquete agora, eu quero que você responda, participe. Quem já ouviu a história de Gideão e os 300, diga amém. 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 A história diz que ele foi comissionado por Deus para que ele livrasse o povo. Amém? Vamos fazer uma recapitulação? Gideão e os 300. Aquele homem que venceu com grande poder os midianitas, os inimigos. E a história diz que ele venceu o inimigo com uma pequena parcela de apoio. 300 homens preparados para enfrentar estrategicamente a batalha. Bom, a história vocês conhecem. Destruiu o altar de um Deus que não era Deus. Conquistou a vitória de um povo que estava oprimindo a sua nação. Mas a minha pergunta é, a gente conhece a história pela ação da vitória, mas o que levou aquele povo a estar vivendo dias de grande angústia? Por que aquele povo estava angustiado? E é esse detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês. O tema da ministração é quando ignoramos a voz de Deus. Quando ignoramos a voz de Deus. Resultado, não deu ouvido, a sua vida fica completamente atrapalhada. E eu quero chamar a sua atenção não para a história do vencedor, não para a história do conquistador, do livrador, né, do libertador, mas quero chamar a sua história da consequência que levou aquele povo a estar sendo oprimido pelos midianitas. Quando ignoramos a voz de Deus. Eu tenho certeza absoluta que a grande maioria aqui, a grande maioria esmagadora, já passou por uma situação que depois que você está nela, você fala, puxa vida, por que eu não fiquei calado? Por que eu não me atentei aos avisos? Deus havia me alertado, não era para eu ter falado, não era para eu estar junto em tal lugar, não é? Quantas vezes nós nos deparamos com essa situação? E aí, nós vivemos consequência. A consequência de ignorar a voz de Deus é uma bagunça generalizada na nossa vida. E eu vou falar para vocês que por não ouvir a voz de Deus, toda uma nação estava vivendo debaixo de opressão. Então, ouvir a voz de Deus traz resultados e não ouvir a voz de Deus também traz resultados. E eu quero chamar a sua atenção para o último versículo. Eu quero começar essa ministração lendo o versículo antes da história. O versículo antes da história diz assim, ó, e a terra teve paz durante... A terra dos israelitas viveu em paz durante 40 anos. Por quê? Porque ouviam a voz de Deus. No momento que deixaram de atender o que Deus falava, os inimigos tomaram posse da sua terra. Então, qual é a consequência de não ouvir a voz de Deus? Desordem, caos. Não ouvir a voz de Deus é bagunça. Não ouvir a voz de Deus está sob uma consequência que é aí interessante. O que é mais interessante, o que é comum de nós seres humanos? Nós não ouvimos, nós não atentamos, nós não obedecemos. E quando tudo está bagunçado, nós chamamos ele para resolver. Ele fala, não faz. Ele fala, não vá. Ele fala, não diga. Ele diz, não vai por aí. Não dobre o seu joelho diante de falsos deuses. Quando nós não ouvimos e tudo dá errado, o que nós chamamos para colocar ordem? Deus. Foi o que aconteceu com Gideão. Foi assim que aconteceu com toda Israel. Com Gideão não, com toda Israel. Então eu não vou hoje chamar a sua atenção para a vitória de Gideão com os 300. Eu vou chamar a sua atenção para os resultados quando a gente não ouve a voz de Deus. Amém? Não ouvir a voz de Deus, a gente tem uma consequência que é certa. Bagunça, caos e desordem. Amém? O que eu quero chamar a sua atenção é mais ou menos o que Deus determina sobre o teu povo.
Eu digo para vocês que eu sou o Deus que te livrou lá da mão dos egípcios. Eu sou o Deus que durante o período do deserto dei comida, dei água para vocês, estive presente, abri o mar vermelho. Eu sou Deus e fora de mim não há outro. Não se prostre diante de ninguém, não adore outros deuses, não se confunda não se mistura com os costumes dos outros. Israel fazia isso? Não. Era Israel conhecer gente nova que já começava a falar a gíria do povo. Israel juntava com um grupo de pessoas ali do entorno, já fazia aquela amizade, se tornava parça de todos eles. E aí esquecia aquilo que Deus tinha determinado: não se misture. Fazer que nem, não se misture com essa gentalha. Deus falava assim: cuidado, porque a terra que vocês estão indo a conquistar, tem um povo lá que não me conhece, que não quer saber de mim, mas vocês farão a diferença. Vá até lá e nós teremos uma relação. Eu serei seu Deus, aleluia, e vocês serão meu povo. Eu serei de vocês e vocês serão. Só que não. Deus era do povo, mas o povo não queria ser de Deus. Quantos irmãos, a gente vive hoje isso dentro da igreja. Quero que Deus me guarde, quero que Deus me dê vitória, quero que Deus me faça evoluir, prosperar, eu quero que Deus me dê alguém para casar, eu quero um salário bom, eu quero evolução, porque eu quero, porque eu preciso, porque Deus é meu, mas eu não sou de Deus. O jogo é, Ele é meu, mas eu não sou dele. Então, quando a gente não ouve o que Deus nos diz, nós pagamos um preço muito elevado. E a terra teve paz durante 40 anos. Durante 40 anos havia uma relação saudável. O povo ouvia, o povo obedecia. Deus designava e o povo cumpria. Então 40 anos do período que terminou o comando de Débora e Baraque, vem 40 anos de sossego. Porque quem conhece a história de Débora sabe que ela conquistou, sob a ordem de Deus, sobre a voz de Deus, eles venceram o inimigo. E após vencer, eles ficaram sob o domínio do juízo de Débora e Baraque durante 40 anos de paz. Repita comigo: enquanto ouvia Deus, o povo tinha paz. Amém? Agora nós vamos falar outra coisa. Diga assim: enquanto eu ouço Deus, eu tenho paz. Amém? Para de cutucar o irmão. Oh, meu Deus. Para de cutucar. É com você aí, ó. Olha o que interessante. Ignorar a voz de Deus significa não prestar atenção, fazer-se de desentendido ou não dar importância às suas palavras. Quando eu ignoro aquilo que Deus me falou, e Deus tem falado muitas coisas aqui no altar, amém, irmãos? Deus tem falado todo domingo. Quer dizer que Deus corrige, Deus disciplina. Quer dizer que Deus, Ele manda a palavra, Ele berra no nosso ouvido, para que a gente encontre o que está pela frente, a armadilha que está preparada para que você não pise. Por que que Deus tem falado conosco? Porque nós devemos entender que o nosso adversário espreita a cada momento. A própria palavra diz: cuidado, porque o nosso adversário, o diabo, está bramando como um leão, rugindo, buscando a quem possa tragar. Então a voz de Deus tem que ser audível. A voz de Deus não pode ter nenhuma falha na sintonia. Eu preciso estar atento àquilo que Deus fala, porque quando Ele fala e eu obedeço, eu tenho 40, 50, 60 anos de paz. Posso ouvir um amém? Amém. Se você quer paz na tua vida, ouça a voz de Deus. Aleluia! Não se faça de desentendido. A palavra só é boa enquanto ela diz que eu receberei. Se eu começar a gritar aqui, irmãos, Deus me revela que é você pisar o pé ali na calçada, eu vejo cifras na rua. Chuva de ouro, os irmãos já vai até guardar o guarda-chuva. Receba, abre a mão e receba. O irmão não vai abrir a mão, ele vai abrir os braços. Sabe por quê? Porque nós queremos o que Deus tem para dar, mas não queremos praticar o que Deus tem nos orientado. Então hoje,
A minha parcela de orientação para a igreja é: Gideão venceu, mas antes de vencer, ele não precisava passar por que ele estava passando. Israel não precisava enfrentar o inimigo. Israel não era para estar naquela condição, porque se tivesse atentado e ouvido para a voz de Deus, seria mais 40 anos sobre a proteção e o cuidado do Senhor. Se você quer estar debaixo da proteção e o cuidado do Senhor, ouça atentamente, porque quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está determinando às igrejas. Amém, meus irmãos? Continuando, o que é mais importante que todos devem buscar e entender diante da nossa condição é que nós não precisamos fazer com que a palavra ela seja importante e que eu pratique essa palavra. Abra sua Bíblia comigo, Juízes capítulo 6. Vamos ler comigo. Aqui é muito interessante. Aliás, o livro de Juízes é um livro cheio de curiosidade. Primeiro, quando em Josué a gente vê Deus cumprindo a promessa, Deus cumpre uma promessa com um povo que estava sob a responsabilidade de Josué, mas Deus fala assim para aquele povo: toma cuidado com a terra que vocês vão tomar conta, porque aquela terra já tem gente lá, e ao redor dessa terra tem muita gente que vai tentar contra vocês, vai se opor contra vocês. Então, vocês devem ser zelosos, mantenham-se firmes, não venha pender nem para a direita nem para a esquerda, não se esqueça dos meus mandamentos. A palavra do Senhor caiu no livro de Juízes, capítulo 6. Obrigado, Tatá. Diz assim: de novo, novamente, outra vez. Olha lá, não sou eu que estou dizendo. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Então aqui já está, a letra já foi posta. Por não ouvir, o inimigo tomou conta. Por não atender, o inimigo entrou. Então, continuando, só para vocês entenderem o processo da palavra. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixava nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gados e nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais, as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhoto. Era impossível contar os homens e os seus camelos, invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu. Diga, Israel empobreceu. Até por desobedecer a Deus, experimentamos a pobreza. Até por não fazer a vontade de Deus com aquilo que nós temos nas mãos, nós nos empobrecemos. Tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Oh, coisa linda, né? Olha lá, a palavra começa dizendo o que, irmãos? Os israelitas fizeram de novo algo que desagradou a Deus. Depois que a casa está bagunçada, o que eles fazem no versículo 6, no final? Pedem socorro para Deus. Ô irmãos, fala a verdade, nós somos igualzinho. Nós somos Israel igualzinho. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse, aí Deus falou, bom, eu vou ajudar, mas eu quero que eles saibam por que eles estão assim. Vamos lá? Diz assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês, eu sou o Senhor Deus. Olha o que Deus falou para eles. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Repita comigo, não deram ouvidos. Mas depois Deus ainda tem que consertar. A gente não obedece e depois Deus tem que consertar. Nós somos iguaizinhos ao povo de Israel. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra,
que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: Senhor está com você, poderoso guerreiro. Amém, irmãos? Amém. Poderoso guerreiro, covarde, escondendo do inimigo. Poderoso guerreiro, covarde, escondendo, trabalhando no lugar que não era nem para trabalhar, mas o anjo chama ele de poderoso guerreiro. Nem ele acredita, quer ver? Nem ele acreditou. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que tudo isso aconteceu? Oh, pobre vítima, ele não sabe por que aquilo estava acontecendo, sabe não. Agora a culpa é de Deus, irmãos, presta atenção. Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou às mãos do midianita. Oh, irmão, é culpa de Deus agora. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu o que está te enviando? Ah, Senhor, olha lá mais uma vez. Respondeu Gideão: como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. E aí o Senhor responde: não é você que vai fazer nada não, filhão. Não é você não. Aleluia. Não é você que vai fazer. Ele diz o seguinte: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Posso ouvir um amém aí? Amém. Vocês estão entendendo o processo? Primeiro, vamos lá, quero recobrar. Primeiro, o povo desobedece. Primeiro o povo se afasta, faz exatamente aquilo que Deus falou que não era para fazer. O povo se distanciou, se misturando, adorando outros deuses, se apropriando de costumes que desagradavam a Deus. Deus falou: ok, a escolha é de vocês, vocês querem ir por esse caminho, mas então vocês também terão consequências. Quais foram as consequências? Deus colocou toda uma nação nas mãos dos inimigos, e não foi só dos midianitas não. Não foram só os midianitas. Agora vamos parar para pensar o processo. Se você plantar uma semente, você colhe no dia seguinte? A colheita acontecia quando? Uma vez ao ano. Então o povo cuidava dos animais, porque eles eram uma nação agropastoril, vivia tanto da pecuária quanto da agricultura, e eles plantavam e esperavam o dia da colheita. O dia da colheita era o dia em que todo o plantio serviria para abastecer toda uma nação durante um ano. É que nem eu e você quando estamos na presença do Senhor. Meu irmão, pode vir o adversário, pode vir 10 mil à tua direita, 1000 ao teu lado, não importa, meu irmão. Se eu estou na companhia do Senhor, eu não vou ser atingido, diz a palavra. Mas aquele povo não entendeu isso. A colheita durante um ano, o momento de receber a vitória, vinha o inimigo e pegava tudo. O que tem de irmãos, o que tem de pessoas que diz cristão, que está ali, é um passo da vitória, mas quando vai dar o passo ele cai, porque não está seguro na presença do Senhor. Porque esqueceu de ouvir, esqueceu de praticar, não colocou em ordem a sua casa, não tem sido determinado naquilo que Deus tem dado na tua vida. Meu irmão, para Deus, para algumas pessoas, Deus tanto faz. Eu quero dizer para você, 40 anos de paz não é tanto faz não. 40 anos de paz é Deus comigo e eu com Deus, estou fechado com Deus. Não me importa o que estão falando ao meu redor, não importa os dedos que estão me apontando, eu estou fechado com Ele, e eu serei para Ele, e Ele será para mim, e eu manterei os meus 40 anos. 40 anos de paz, porque o que Deus falou para mim é lei. Amém, irmãos? O que Deus determinou deve ser feito para bem da sua proteção. A palavra diz que durante um ano, aquela população inteira plantou, durante um ano cuidou dos seus animais, engordaram os seus animais.
durante um ano, preparando-se para ter providência para mais um ano. Era um ano plantando, quando colhia estava tudo ali, a mesa estava farta, para no próximo ano colher de novo. Mas os inimigos não permitiam. Porque o que acontecia? No dia da colheita, vinham os moradores tribais ao redor de Israel, invadia como enxame de gafanhoto e se apoderava de toda uma produção. Meu irmão, é isso que está acontecendo com o salário de muito crente. Bateu na conta, os gafanhotos estão tomando conta. O que está acontecendo? Deus fala, não dê seu dinheiro. Paga aquela primeiro, depois você vai e pega outra. Não, aí não ouve a voz de Deus. Primeiro eu vou. Tem um cartão, uau. Cartão é benção. E a fatura é o diabo. Eita, o diabo é fatura. Não, Deus é a fatura. Porque tudo que você faz, você tem que dar conta. Pastor, esse negócio de que o cartão de crédito, foi Deus que criou o cartão de crédito e o diabo criou a fatura. Não, meu irmão. O diabo cria o cartão de crédito, pensando que o dinheiro é teu. Tem gente que gasta sem pensar no amanhã. A Bíblia diz que eu não sei o que vai acontecer de mim amanhã, então eu vou gastar tudo hoje. É sem medo de ser feliz. Mas a fatura chega. E eu vou falar para você que quem entrega a fatura na tua mão é o próprio Deus, dizendo, agora dê conta daquilo que você fez. Agora resolva o embaraço. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, é que se você pegar lá, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, a gente vê um ciclo repetitivo. O povo, Deus vai lá, manda um juiz que se levanta. O que é juiz? É aquele que vai lutar em favor daqueles que estão desesperançados. Deus levantou 12 juízes diferentes. Foram, portanto, 12 ciclos repetidos de desobediência. E Deus livrando o povo. Meu irmão, ciclos repetitivos é o que está acontecendo na vida de algumas pessoas. É o que estava acontecendo na vida do povo de Israel. Um ciclo vicioso em que eles desobedeciam, Deus mandava o juiz salvava. Desobedecia, mandava o juiz e o juiz salvava. Desobedecia, um ciclo de 12 vezes. E aí eu posso pensar, tem até um juiz aqui, que eu não me recordo, que após a sua intervenção, Israel viveu 80 anos de paz. Então era 40 anos de paz, 8 anos de paz, era 40, 10, 7 anos, e esse era um ciclo de um movimento repetitivo. E eu quero chamar a atenção da igreja porque Deus colocou isso no meu coração. Saia do ciclo que você está. É que nem a história da galinha, coloca uma coisa na pata da galinha para ela ficar rodando ao redor do mesmo círculo. Aí depois que ela está acostumada, tira da pata da galinha, ela continua rodando. Tem um monte de crente que o diabo colocou num círculo vicioso e não sai. E aí vem Deus e fala, sai daí meu filho, você está preso por quê? Sai daí minha filha, por que você está fazendo isso? Não precisa mais fazer isso. Uma vez chegou uma pessoa aqui e falou assim para mim, pastor, o senhor pode orar por mim? Porque eu sei que o senhor não pode fazer nada. Eu falei, oxe, mas como assim, minha irmã? Está pedindo oração por quê? Porque da igreja que eu saí, o apóstolo me deu uma maldição. Eu falei, ah, é? Conta para mim, conta. Ah, pastor, o apóstolo lá tem poder. Eu falei, e eu não tenho, tá? Então, o apóstolo falou que se eu saísse da igreja dele, eu ia ter 7 anos de maldição. Eu estou no 3º. Eu falei, minha irmã, você aceitou isso de verdade? Mas foi o apóstolo que disse. Eu falei, o que Jesus disse? Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu vou te dar mais fardo? Não, eu vos aliviarei. E aí nós oramos, eu falei, minha irmã, chega desse ciclo mentiroso, porque quem te deu nova vida é Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, e não há outro que vai a Deus a não ser por Ele. Quebra esse ciclo da tua vida. Resultado, é igual aquela galinha dando ciclo, foi embora acreditando que o apóstolo, e que mais ninguém, outra pessoa que nos procurou, Fernanda vai lembrar disso, olha, eu sou da igreja tal, eu sei que é só lá que tem salvação, mas você pode orar por mim?
É esse tipo de gente que está dando volta, porque acredita que é o apóstolo, que acredita que é a religião que ele está, mas na verdade está dando volta em ciclo, como Israel estava dando volta em si mesmo. O Senhor está dizendo, está na hora de atentar a voz do Senhor teu Deus, porque é a voz do Senhor que vai te livrar desses anos que você está enfrentando de agonia e perseguição. Está na hora de ouvir a voz do Senhor teu Deus. Quando o Senhor teu Deus falar, não rejeite a voz do Senhor. Aleluia! Porque senão você vai estar num ciclo repetitivo. Meu irmão, foi frustrante para mim e para Fernanda. A irmã saiu daqui acreditando que o apóstolo tinha dado 7 anos. Oh, meu lindo, te amo. Lindo os 2 carros. Depois você me empresta um. Lindo. É dele, é meu. 7 anos. Ela falou que o apóstolo tinha determinado sobre ela. Meu irmão, então a pessoa está tão cega, surda, que não consegue entender que a verdadeira palavra que pode passar céus e terra, mas ela não passará, é essa palavra. É a palavra do Senhor que não passará. Amém, irmãos? Ciclo repetitivo. Você vê até um grupo de irmãos, desculpa, eu vou falar como pastor agora, começa um ano engajado, você vê até o modo de falar da pessoa mudou. Pastor, conta comigo, esse ano vai ser diferente. Quando chega meados de março, o irmão já acabou, já sumiu, já não tem mais força, já não ora, mas não está mais presente porque o ciclo não foi rompido. É só início do ano, quando ele começa a fazer os planos e os projetos. É só no começo que Deus pode contar com ele. Depois, acabou. Vem comigo. Tem pessoas na vida de vocês, ou é só na minha? Porque se for só na minha eu vou me preocupar. Que quando eu falo alguma coisa você fala assim... Ih, que dia que você vem? 15? Ah. Você me perdoa, eu não vou fazer mais. É só com vocês que tem esse tipo de gente? Tem uma pessoa muito próxima a mim, que ela começou a falar para uns irmãos aqui, domingo eu vou para a igreja. Aí os irmãos chegavam e ficavam na porta, diz que vem. Aí eu conheço, falei, não vem, minha linda. Pastor, me deu a palavra, eu falei, já me deu várias vezes. Não vem, pastor, eu vou ficar aqui, vou provar para o senhor que vem. Não vem, meu querido. Né, irmão Edson? Pastor ligou na madrugada e disse que hoje não falta no culto. Vou esperar lá. Vou colocar 2 irmãos para receber bem aqui. O culto começou, o culto foi uma bênção, e o culto terminou. E o irmão Edson está aqui, não veio. Sabe por quê? Porque é o tipo de pessoa que fala e não faz. Não são esses que Deus está fechando nessa manhã. Deus é daquele que fala, se eu determinei, você cumpra, porque será a minha palavra para você e a sua obediência para mim. Portanto, o Senhor está fechado com aquele que rompeu o ciclo da mentira, o ciclo da vergonha e o ciclo da mentira. Eu quero hoje chamar a sua atenção para que você possa romper os ciclos que estão atrapalhando a tua vida. Quem são os juízes? Até coloquei uma imagem bonita lá, Juízes são homens como eu e você, mas que Deus os torna fortes, capazes de vencer toda e qualquer circunstância, porque os juízes que Deus tem levantado, apesar da sua fraqueza, apesar das suas limitações, eles atentaram e entenderam que é o Senhor, o Deus que livra de todas as coisas. Gideão, ele mesmo não acreditava nele. Como eu posso ter certeza que muitos nessa manhã estão dizendo, o pastor está falando comigo, mas ele não sabe como está a minha vida. Ele não sabe o que eu estou fazendo, ele não sabe como está a minha história, mas eu quero dizer para você que você pode romper esse ciclo nessa manhã. Você pode colocar por terra agora todo o embaraço. Basta dar ouvidos à voz do Senhor teu Deus. Outra coisa que eu quero chamar a atenção. O povo sofria consequência da sua infidelidade. Deus permitia que aquele povo vivesse a consequência daquilo que eles deixavam de fazer. Vou fazer uma pergunta, você vai responder para você mesmo. Deus te ama, amém? Amém? Mas Deus não protege aquele que não tem palavra e aquele que não tem compromisso. Deus não vai estar
na segurança daquele que todos os dias diz e não faz. Está na hora da gente entender que o que eu decido fazer, eu vou colher. A minha escolha vai gerar o meu amanhã. E está na mão do Senhor? Então fecha com o Senhor. Se está na tua mão, assuma a sua responsabilidade. O que essa frase está querendo dizer? Que o que o povo estava sofrendo não era porque Deus estava castigando, estava sofrendo por própria escolha e decisão. Pastor, minha mãe disse que eu esperasse para namorar. O que o senhor acha? Ouça sua mãe. Deus me falou algo, pastor, que eu estou aqui indeciso. Devo colocar em prática? Se Deus falou, coloque em prática. Não tem argumento, não tem dúvida. Faça o que Deus tem determinado. Porque aquilo que você decidir, as consequências serão da sua responsabilidade. A palavra do Senhor diz, isso é maravilhoso, quando você lê a história de Gideão. Qual era a situação após o povo desobedecer? Estavam escondidos, viviam em covas, cavernas e esconderijos. Tamanha era a opressão daquele povo que invadia as terras de Israel. O povo já não tinha paz dentro dos seus abrigos, não estava em paz na sua casa, tinha que viver escondido. Crente oculto. Aqui na igreja ele é crente, ele grita, ele dá glória a Deus, ele derruba a cadeira, mas lá fora a pessoa olha assim, você sabia que fulano é crente? Vive na caverna no mundo. Lá fora é um ninja. Ele coloca uma máscara, porque aqui é fácil, aqui é ótimo ser crente. Aqui você sente a presença do Senhor no calor do louvor. Adoração toca teu coração, é uma fala única da manifestação do Senhor para conosco. Mas aí, meu irmão, eu quero ver os juízes lá fora, aqueles homens e mulheres que Deus está levantando para mostrar a diferença lá fora. Está levantando juízes, não é para julgar não, está levantando juízes é para defender a causa do Senhor nesta terra. Juízes que façam a diferença lá fora. E hoje a pergunta é, aonde você tem residido, aonde você tem morado, onde você está? O Senhor está declarando, saia da caverna, das covas, dos esconderijos. Os crentes precisam, os cristãos precisam mostrar quem é Deus na vida deles. E isso eu tenho que mostrar lá fora. Lá fora eu tenho que fazer essa diferença. Os midianitas invadiram toda a cidade de Israel porque os israelitas rejeitaram a presença do seu Deus. E a rejeição da presença do seu Deus trouxe como consequência 7 anos de miséria. Todo ano da colheita, a colheita escapava das suas mãos. Todo cuidado com os animais escapava das suas mãos. A Bíblia fala que depois que eles invadiam as terras, ficava só miséria. É por isso que Gideão estava malhando trigo no lagar, porque ele não podia, ele já tinha passado toda a vergonha, não tinha o que comer. O resto do trigo que lhe sobrou, ele teve que fazer escondido para comer do resto. E a culpa não era de Deus, a culpa era da ausência de ouvir a voz de Deus. Continuando, Gideão fez uma pergunta para o Senhor, e eu quero que você entenda, porque eu já estou terminando. Por que nós estamos nessa situação, meu irmão? Gideão sabia por quê, mas Gideão queria tirar a culpa da sua nação. Por que nós estamos nessa situação? Eu quero que você analise a sua situação com Deus agora e faça essa pergunta para você mesmo. Por que eu estou nessa situação? E eu vou te dar uma resposta minha. Com certeza, a culpa não é de Deus. A situação que você se encontra, a culpa não é de Deus. Gideão, quando recebe o chamado, estava escondido e desanimado. Ele culpava a Deus pelas catástrofes que enfrentavam. Ou seja, a pergunta de Gideão era uma pergunta carregada de covardia. Ele não queria admitir que por deixar de ouvir a voz de Deus, eles estavam sofrendo consequências. Meu irmão, admita. Se a situação que você está enfrentando é uma situação difícil, Deus não é o culpado dessa situação. Analise. Para ter uma perspectiva sobre o ângulo da sua relação com Deus. Se Deus falou para você, não coloque a mão, não coloque a mão.
Se Deus falar para você, saia do lugar e deixa eu dirigir, deixa Deus conduzir. Porque o que nós estamos vendo são casamentos que estão em ruínas. E as pessoas estão olhando para cima e falando, por que está assim? A culpa é de Deus? Meu filho, minha filha está nessa condição. Por que está assim? A culpa é de Deus. A minha situação no meu trabalho é nessa condição. A culpa é de Deus. Meu irmão, vamos começar a entender. Gideão estava vivendo uma situação, toda uma nação, porque não ouviu a voz de Deus. O tema da ministração de hoje. Não ignore a voz do Senhor, teu Deus. Amém, igreja? Não ignore a voz do Senhor, teu Deus. Eu fico imaginando... Se comigo ou com a liderança a gente vê uma perspectiva de um ciclo que não se repete, eu fico imaginando a relação das pessoas com Deus. Deus, caí em pecado, isso não vai acontecer mais, não cumpri o compromisso, isso não vai acontecer mais. Eu fico imaginando quantos ciclos Deus vê, Deus contempla que não foram rompidos. Isso é muito sério. Eu quero terminar essa ministração chamando a atenção para este versículo que está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. Preste atenção. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Amém? Eu vou fazer uma pergunta antes de ler a segunda parte. O que te faz ser ovelha? O que te faz ser ovelha? Pertencer à igreja? O que te faz ser ovelha, igreja? Batizar? Alguém respondeu. Ser ovelha é ouvir a voz do seu pastor. Isso te faz ovelha. Não te faz ovelha você ser da tenda da paz, da congregação cristã, da Assembleia de Deus. Isso não te faz ovelha. Isso faz você pertencer a um corpo. Amém? Mas ser ovelha, ele fala, olha que interessante, as minhas. Quem é minha ovelha, me ouve. Aí eu vou levar você comigo lá no livro de Juízes. Israel foi ovelha? Não foi ovelha do Senhor. E por deixar de ser ovelha, se desgarrou. E o resultado foi 7 anos de punição. Deus tem culpa na relação? Não. Vou chamar de novo você para a realidade, vem comigo. Depois ele fala o seguinte, porque eu conheço as minhas ovelhas e elas? Então, se você é ovelha, você pertence a ele. Se você pertence a ele, é a ele que você vai seguir. Salmo 23, vamos lá comigo. Irmãos. Hoje os desígnios do Senhor são plenos. Salmo de número 23. O Senhor e por que nada te falta? Porque Ele é o teu pastor. Por que nada te falta? Porque você ouve e Ele diz. Por que nada te falta? Porque quem é o Deus Todo-Poderoso é Ele, para Ele e por Ele. O que aconteceu na situação de Israel com Gideão especificamente? Aconteceu uma falha, e a falha era ouvir, e deixaram de ouvir. Quer dizer, a falha foi deixar de ouvir. Eu quero chamar a sua atenção para a sua vida agora. A falha talvez tenha sido você deixar de ouvir. Deixou de ouvir quando Deus falou que não era para fazer e fez. Deixou de ouvir quando Deus falou que não era para falar e falou. Deixou de ouvir quando Deus falou não vai e você foi. Deixou de ouvir quando Deus falou agora dá na minha mão que eu estou no comando. E você achou que você seria mais inteligente que Deus, foi lá e fez. Então agora, meu irmão, está na hora de você fazer como Gideão fez. Eu estou desconfiado se é Deus que está me chamando mesmo. Então, Senhor, vou colocar aqui a prova. Se eu, esse homem pequeno, esquecido, de um clã fraco, e o último da minha família, se sou eu mesmo, porque eu não acredito que o Senhor está chamando um homem como eu. Então mostra para mim.
Nessa manhã eu creio que Deus vai mostrar para muitos que estão nessa manhã que é você que Deus quer romper esse ciclo nessa manhã. É você a quem Deus está chamando nessa manhã, que tudo será novo na sua história. Basta atender a voz do Senhor teu Deus. Amém, irmãos? O Senhor pede que hoje não seja necessário levantar um juiz para te salvar. Presta atenção no que eu estou falando, hein? Não é um pastor que vai colocar a mão na tua cabeça. Não é um obreiro que vai orar por você. Deus está falando hoje, sou eu e você, filho. Sou eu e você, filho. E a voz que você está ouvindo é a voz do teu pastor, que te guiará, aleluia, a águas tranquilas e a pastos que tem comida. Se você ouvir o teu pastor e não desviar nem para a direita nem para a esquerda, você encontrará tudo o que você precisa. Oh, aleluia! Quando eu conheço a voz do meu Deus, pode outros berrarem, mas eu sei quem é que está falando comigo. O Senhor nessa manhã está falando alto e bom som para você, para que você entenda que quando você deixa de ouvir a voz do Senhor, as consequências são graves e a sentença é dada por você mesmo. Então o Senhor nessa manhã, Ele diz: ajuste o volume para ouvir a minha voz. Ajuste, aumenta, porque no meio do turbilhão de coisas que você está enfrentando, Deus enviará para você o socorro. Ouça a voz do Senhor teu Deus nessa manhã. Eu quero terminar colocando no seu coração uma palavra que ela declara o seguinte no Salmo 25: não te deixes de lembrar do teu Senhor. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tem mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia, lembra de mim. Pois tu, Senhor, és bom, bom e justo é o Senhor. Por isso mostra o caminho aos pecadores. Por que você precisa ouvir o Senhor? Porque Deus está mostrando o caminho que você deve ir. Glória a Deus. Por que eu preciso ouvir o Senhor? Porque Ele indica o caminho. O Senhor fala ao teu coração. O Senhor se revela para você. É por isso que nós declaramos: nada é impossível. Porque diante daquilo que nós vamos enfrentar, o Senhor já tem falado ao nosso coração. Confio em ti, confio em ti, porque creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Preste atenção. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti, Jesus.